Eu sou Wagner de Almeida, assessor e coordenador de projetos da BIA. E hoje, para completar nossa série sobre a história da prevenção no Brasil e no mundo, vamos falar sobre a prevenção durante a quinta década da epidemia, que está começando agora durante os anos de 2020. Neste programa, obviamente, não vamos falar sobre o passado, mas sim do futuro. O que é que podemos esperar durante a quinta década, principalmente porque, neste momento, os desafios da AIDS continuam, mas se juntam à epidemia de Covid-19? Neste programa, temos o prazer de ter como nossos convidados todos os três entrevistados dos talk shows anteriores. Dr. Roger Parker, Dr. Veriano Terto Júnior e Dr. Juan Carlos Raxat. Muito obrigado a todos vocês. Quais são os grandes desafios que vocês acham que vamos enfrentar nesta quinta década da epidemia? Bom, a quinta década parece que vai ser definido pela presença também de Covid-19, não é? É interessante, a AIDS também era uma pandemia, a gente chamava de epidemia global, mas uma epidemia global é uma pandemia, e a AIDS foi a última grande pandemia do século XX, e agora Covid é a primeira grande pandemia do século XXI, né? E eles coincidem a partir de 2020, e Covid vai continuar, a gente não sabe até quando, mas sendo um fator absolutamente definitivo dentro da nossa realidade atual. Então, não há como pensar sobre a prevenção da AIDS na sua quinta década sem pensar que isso vai ser dentro do contexto de Covid. E isso levanta uma série de problemas grandes, até porque Covid é uma pandemia tão devastadora que isso tira toda a atenção, tira dinheiro, tira uma série de coisas que antes poderia ter sido concentrado na AIDS, mas que hoje em dia vai migrando para Covid também. Então, como é que o trabalho com AIDS pode ser sustentável, pode ser mantido ao longo desse período com esse efeito devastador de Covid? É um grande ponto de interrogação. A gente não sabe se vai continuar tendo dinheiro para respostas frente à AIDS. A gente não sabe se as organizações da sociedade civil, que tiveram um papel tão importante no enfrentamento da AIDS até agora, vão conseguir se manter em pé. A gente não sabe. É um mundo social e político que está em bastante movimento e sem uma bola de cristal para saber como isso vai acabar se concretizando ao longo dos próximos anos. E eu acho que essas dúvidas é a grande preocupação que temos nesse momento, porque não temos como planejar numa situação onde as coisas estão em movimento desta forma. Eu acredito, Wagner, que os efeitos da Covid ainda vão durar muito tempo, inclusive os efeitos da Covid sobre a AIDS. Um dos grandes efeitos da Covid é essa sobrecarga no sistema de saúde, que vem atrasando consultas para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, vem atrasando o diagnóstico, o número e as possibilidades de testagem. Então, a pandemia de Covid ainda está longe de acabar. Então, como nós vamos recuperar isso, a gente não tem ideia. É um grande desafio, né? Recuperar o número de consultas, recuperar o número de testagem, as possibilidades de testagem, de um diagnóstico correto, tranquilo, a própria questão de acesso aos medicamentos, nós não sabemos. Então, eu acho que esse é um dos desafios, né, que a gente está chamando assim na atenção. Mas acredito que também na prevenção teremos ainda grandes desafios na medida em que as pessoas, né, além de se prevenir para o HIV, terão que se prevenir da Covid. E a gente sabe que usar máscara e usar camisinha tem pontos em comum, mas também são pontos diferentes e que exigem
pensar, exigem escolhas, exigem informação, conhecimento. Então, como fazer esse conhecimento chegar, como fazer esse conhecimento se transformar em ações de prevenção, em comportamentos, né, em políticas, é certamente um grande desafio. Então, a pandemia ainda está por aí, vai continuar, a AIDS também vai continuar, e a gente tem uma grande incógnita ainda de como é que essa sobreposição de pandemias, AIDS, Covid, vai funcionar. Eu acho que são muitos os desafios. Primeiro, para mim é muito importante o seguinte: a quinta década da epidemia se inicia dentro de outra epidemia, que é a epidemia de Covid. Então, estamos vivendo duas epidemias. E esta última epidemia de Covid tem trazido muitos problemas na área da saúde, e onde o HIV tem sido esquecido. Existe um falso triunfalismo de que a epidemia de AIDS está sob controle. E não é assim. Eu acho que em breve vamos sofrer toda uma série de problemas a partir desse pensamento. Então, são grandes os desafios. São grandes os desafios porque, do ponto de vista de saúde, a situação está muito difícil. O HIV/AIDS, por exemplo, ainda tem 40 mil infecções de novos casos infectados por HIV anualmente. Isso não é legal. E vamos ver o que vai acontecer durante este ano, não? Onde o acesso à consulta tem sido prejudicado por o tema da Covid, onde o acesso a pegar tratamento também tem sido afetado por o tema da Covid e todas essas questões. Então, eu acho que não é só um problema com relação à epidemia de AIDS. Eu acho que a epidemia de AIDS vai estar inserida dentro de um grande problema ou crise de saúde nos próximos anos. Quais são as principais lições do passado que ainda são relevantes para a prevenção na quinta década da epidemia? Bom, uma coisa que é bem interessante, apesar de AIDS e Covid-19 sendo duas, enfim, estamos falando de doenças bastante distintas do modo de transmissão, de uma série de características que eles têm como doença, mas uma coisa que está muito claro, é que os mesmos grupos vulneráveis frente à epidemia de HIV e AIDS se mostraram muito vulneráveis frente à Covid-19 também. São comunidades pobres, marginalizadas, são caracterizados por um recorte racial e étnico, por um recorte de classe social. As pessoas mais pobres, as pessoas mais marginalizadas são também, no caso de Covid, são os alvos preferenciais, vamos dizer, da infecção. Então, nesse sentido, há muitas lições que a gente aprendeu devagarinho ao longo de 40 anos de AIDS que podem ser aplicados imediatamente à questão de Covid. A necessidade de criar estruturas de apoio para comunidades e populações marginalizadas, a necessidade de levar em conta as desigualdades sociais, a necessidade de ter conhecimento sobre a realidade dessas comunidades, que muitas vezes são ignorados pelo poder público, são ignorados pelo sistema de saúde, e aí você tem que compensar de muitas das mesmas coisas que tinha que compensar com relação à resposta frente à AIDS. Eu acho que a grande lição do passado é isso que a gente chama de triangulação, né, entre governos, sociedade civil e a academia, os cientistas, né? Eu acho que isso funcionou muito bem na AIDS. Quer dizer, a ideia de ter uma participação desses três setores, uma participação ativa, democrática, né, com igualdade, com equidade, eu acho que foi fundamental para a gente conseguir boas respostas à AIDS. E seria muito importante no caso da Covid também.
Mas, infelizmente, uma dessas pontas do triângulo, na verdade, acho que as 3 pontas estão muito deterioradas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a sociedade civil sem apoio, muito desarticulada, os movimentos sociais, dentro de um contexto de um governo conservador, autoritário, populista e que nega essa ciência, né? Uma ciência também sem apoio, sem reconhecimento por parte de setores do governo e da própria sociedade. Então, essa triangulação é muito difícil, mas ela foi fundamental no caso da AIDS e seria muito importante não esquecer esse exemplo, porque foi ele que facilitou transparência, foi ele que facilitou participação, mobilização, para que a gente conseguisse reduzir taxas de mortalidade, conseguíssemos popularizar uma camisinha, conseguíssemos políticas públicas progressistas e que atendessem as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Conseguimos aprovar leis protetivas, tanto no local de trabalho como para a vida em geral das pessoas com HIV. Então, eu acho que esse eu diria que é o grande exemplo do passado. Uma triangulação intersetorial, baseada na solidariedade, baseada na democracia, né? Eu acho que são a grande lição. São muitas as lições aprendidas do passado que deveríamos colocar aqui no presente. Para mim é de grande importância a articulação entre a sociedade civil e governo e a academia para pensar o que estrategicamente é bom para a prevenção da epidemia de AIDS em esta quinta década. Isso tem se perdido, aos poucos, de alguma forma, a sociedade civil se tem visto freada, tirada do cenário de protagonismo ou de enfrentamento da prevenção do HIV/AIDS e existe, francamente, já não existe uma vontade política de fazer enfrentamento à AIDS. Então, a sociedade civil tem que retomar esse lugar, como outrora fez, para, de alguma forma, se articular e conseguir os novos avanços. A prevenção combinada continuará sendo importante no Brasil? E caso sim, quais são as mudanças que podem acontecer com esse novo conceito? Bom, eu acho com certeza que a prevenção combinada vai continuar sendo importante e a tendência seria de ir ampliando ao longo do tempo as coisas que podem ser combinadas. Do mesmo jeito que na década passada a gente foi incorporando uma série de novidades, como PrEP, por exemplo, que não tínhamos 20 anos atrás, mas que na última década a gente incorporou junto com a camisinha, enfim. Então, nesse sentido, a tendência seria de ter novas modalidades biomédicas surgindo que a gente vai poder incorporar e usar para ter uma caixinha de ferramentas maior que pode ser usado. E isso é bom, porque isso permite que você pode dar conta da diversidade da realidade das pessoas. Tem pessoas que precisam de um tipo de prevenção ou outro e dependendo da sua circunstância, você tem um leque e pode escolher do leque o que fica mais eficaz para você e a sua situação. Então, nesse sentido, eu acho que a ideia de prevenção combinada é uma ideia que veio para ficar e que vai continuar ao longo da próxima década. É impossível prever completamente quais são as novas modalidades. Eu acho que, por exemplo, você vai ter PrEP em vez de uma pílula diária, você vai ter PrEP que é uma aplicação que pode ser feita por injeção ou de outra maneira, que tem mais tempo na frente. Isso a gente já tem. E vai ter outras coisas surgindo que vai ter esse mesmo tipo de efeito. Agora, a dificuldade é de realmente, como a gente fala na BIA, de desenvolver uma pedagogia
para empoderar as pessoas de fazer essas escolhas, de ter a capacidade de avaliar as suas situações, de raciocinar e refletir sobre as coisas que fica mais interessante para cada pessoa e de ter um empoderamento maior em termos da maneira que as pessoas tomam conta da prevenção nas suas vidas. Porque a gente aprendeu ao longo de 40 anos que simplesmente seguir o que o especialista fala, o que o médico fala, isso vai resolver muito pouco. É só quando as pessoas são os donos das suas próprias escolhas e fazem escolhas conscientes que nós temos essa possibilidade de avançar. Eu acho que isso vai continuar, então, sendo o nosso grande desafio na quinta década para a prevenção combinada. É como fazer prevenção combinada consciente no futuro. Sim, a prevenção combinada, ela continuará passando, até porque é um conceito muito dinâmico, né? Ele vai mudando, alguém pode dizer até evoluindo, de acordo com descobertas científicas, também de acordo com a implementação de políticas públicas de prevenção. Quer dizer, eu digo assim, alguns podem dizer evoluindo, eu acho que ele pode evoluir, mas pode involuir também, né? Quer dizer, dependendo do contexto político, social que nós estejamos vivendo, ou pode estagnar, né? Eu acho que no Brasil, no momento, está estagnado, porque não temos condições de avançar com a PrEP, não temos condições de avançar com a PEP, por causa dessa sobrecarga do sistema de saúde, por causa da pouca relevância que a AIDS cada vez tem menos, né, no sistema de saúde, na pauta governamental e de vários setores da sociedade. Então, assim, eu acho que o conceito vai mudar, né, de acordo com as descobertas científicas e de acordo com o contexto social, político que nós estamos vivendo. Certamente há uma série de estudos, né, que falam de novos métodos de prevenção. Nós temos prevenção com velcro, né, com adesivos. Nós temos a possibilidade de medicamentos injetáveis que vão garantir uma proteção contra o HIV por vários meses, mas ter o acesso, né, a essas novas descobertas vai depender de políticas sociais e econômicas por parte de governo para que a gente tenha o acesso. Por isso que eu digo, as descobertas científicas e as políticas sociais de governo. E, claro, um debate público, né, que seria muito também em função nossa, enquanto ONG, de levar o debate público sobre a prevenção combinada, né? Prevenção combinada que, como a gente viu, terá que ser combinada com os insumos novos, com o acesso aos insumos e com as políticas. Essa é a grande combinação do futuro. O grande desafio da prevenção combinada é que ele seja implementado em sua totalidade. As questões estruturais são olvidadas, por exemplo, e são fundamentais para dar suporte às demais intervenções. E tudo fica muito reduzido, e aí é falso triunfalismo, às questões biomédicas. Medicamento, tudo passa por esse lugar. A prevenção do HIV e AIDS e a prevenção da Covid-19 podem ser combinadas? Com certeza, eu acho que eu respondi um pouco isso na pergunta anterior, não? Para mim, o conceito de prevenção combinada se amplifica e pode ser aplicado a qualquer patologia, a outras patologias. Claro, estamos falando de epidemias, não? E nesse caso, sim, todo o conceito de prevenção combinada é válido para o enfrentamento do HIV/AIDS e para a Covid. Por exemplo, agora está um grande desafio na via, não é? Falar sobre sexo mais seguro na epidemia de Covid. Como você pode se proteger? E isso vem, não é? Da experiência do HIV/AIDS, isso vem dessa visão
que a comunidade, que a sociedade tem sobre a prevenção combinada, que não é só questões da tecnologia, não é só o medicamento, sino realmente a redução de danos, que não é falado. Podem ser combinados e vão ter que ser combinados. Nós já publicamos um panfleto no Brasil, uma cartilha que fala sobre isso e temos que desenvolver muito mais sobre isso. Pensa bem, isso muda a situação. A AIDS é uma doença, você tem a AIDS com transmissão por drogas injetáveis, mas em grande medida a AIDS é uma questão HIV, é uma questão de transmissão sexual. Agora, transmissão sexual necessariamente envolve o encontro de duas ou mais pessoas e Covid, portanto, faz parte dos cenários, de todos os cenários aonde você pode ter a transmissão do HIV e aonde você pode fazer a prevenção de HIV. Então, você não pode pensar prevenção de HIV sem combinar com prevenção de Covid. E isso enfim, levanta uma série de coisas complexas que vamos ter que lidar. Eu acho que estamos totalmente no começo de realmente encarar isso, de pensar sobre que a transmissão da HIV acontece no contexto de Covid e como é que as pessoas manejam, lidam com essas duas coisas ao mesmo tempo nas suas relações. Eu acho que elas precisam ser combinadas, né? A gente tem visto que o uso da máscara e o uso da camisinha, eles têm em comum cada vez mais, assim, desafios, né? Quanto a, por exemplo, em que momentos eu devo usar a camisinha, né? Em que situações? Em que situações eu devo usar a máscara para o Covid? Será que são em todas as situações, né? Pode ser que algumas, onde a gente está aglomerado, num transporte público, numa academia, num supermercado, num avião, num ônibus, tenhamos que usar a máscara. Talvez em outras não, né? De acordo com como a questão da vacinação vai evoluindo e o número de casos vai diminuindo. Da mesma maneira, a camisinha, né? E as metodologias de prevenção. Para quê? Como? Em que momentos? Em que transas? Com quais pessoas? Né? Vai ser melhor usar a camisinha ou vai ser melhor usar a PrEP? Eu acho que a combinação das duas, inclusive, pode ser uma chance muito interessante para pensar a saúde, pensar como as pessoas fazem escolhas na saúde, né? Tanto no nível individual como também no coletivo. Então, sim, as duas prevenções de Covid e HIV devem e podem ser uma oportunidade muito importante para que a gente pense a saúde e nossas escolhas. Como vai ser o papel das ONGs AIDS na prevenção durante a 5ª década da epidemia? O grande desafio é sair do silêncio que estamos vivendo. O silêncio que não sei se é imposto ou que vem por essa entrave que o próprio governo fez, o desinteresse do mundo, de alguma forma, de investir ou continuar investindo na sociedade civil para enfrentar a epidemia da HIV/AIDS. Esse é um grande desafio, pelo menos aqui em Brasil, é que a sociedade civil volte a reviver e a se expressar, colocar verbo e o que é necessário para continuar crescendo. Porque não podemos negar que o Brasil foi um exemplo, teve grandes conquistas, mas neste momento estamos muito aquém do que desejamos e do que podamos ter. Como eu falo, eu acho que temos uma ideia de falso controle sobre a epidemia, porque temos medicamento e ponto. Mas até que momento vamos ter medicamento com as questões políticas que estamos vivendo, com todo o que estamos vivendo no país? Podemos perder isso de um momento para outro. E nós temos que organizar e estar preparados para não perder esse lugar e essa conquista que tivemos. E avançar, porque no mundo da tecnologia, não me vou referir, chegaram muitos avanços, muitos, que o Brasil não tem acesso, nem se questiona
de colocar dentro dos protocolos médicos para oferecer à população de pessoas vivendo com HIV e para a sociedade, não? Novos medicamentos mais promissores, medicamentos que facilitam a adesão, porque você não tem que tomar todos os dias. São medicamentos que se veiculam de outra forma, injetável, que você pode tomar cada mês, tanto para prevenir a infecção, como para tratar a infecção pelo HIV. Então, isso, em este momento, nem falamos. Em outra época, lá atrás, já isso seria tema de questionamento. Por que aqui no Brasil ainda não temos tal medicamento? Combinações a doses única. Aqui praticamente não existe nenhuma. Nenhuma se comparamos com todo o que existe no mundo. No mundo existem mais de 20 combinações a dose única. O Brasil acho que tem 2 ou 3. Então, é importante, eu acho que sim, que é importante, porque as drogas que se estão combinando são muito mais eficazes. Agora, não estamos fazendo nada, infelizmente. Esse é um desafio para a sociedade civil. Olha, isso é uma grande incógnita, porque como a gente já viu, a sociedade civil e as suas organizações que advêm desse campo estão bastante sem recursos, né? Eu nem sei, não poderia nem te dizer se as ONGs vão sobreviver nas próximas décadas, quando a gente olha para o panorama da falta de recursos, com essa perda da excelência da AIDS, né, enquanto uma doença e uma epidemia importante. Então, é uma grande incógnita e depende, como eu falei, a sustentabilidade ela é, sim, financeira, né, em termos de dinheiro, mas também uma sustentabilidade programática que tem a ver com a relevância, né, que a sociedade e os governos colocam na epidemia e na saúde, né, e também uma sustentabilidade política, né, que é complicada num contexto tão conservador, tão autoritário, com o qual, neste momento, nós estamos vivendo. Então, claro que num contexto mais democrático, essa sustentabilidade poderia ser melhor para as ONGs AIDS, como para qualquer movimento social. Então, é uma incógnita, né, de como também o Brasil vai sair desse período de retrocessos, né, de autoritarismo que a gente está vivendo. Se as ONGs AIDS sobrevivem, isso não está garantido, porque realmente recursos para o trabalho das ONGs AIDS, no momento, no atual contexto, o apoio internacional que existia numa época não existe mais, o apoio que tinha nacional também está precário, porque, enfim, tem uma série de outras demandas. Então, a gente não sabe se esse apoio vai ser sustentado ao longo da década. É uma coisa importante de tentar garantir isso, porque a sociedade civil, as ONGs AIDS, tinham um papel fundamental na mobilização social que foi necessário para criar um movimento grande frente à epidemia de HIV/AIDS no Brasil e em outros países. Então, realmente, ainda tem essa necessidade. Mas nós não sabemos se as estruturas de apoio necessários de manter isso vão existir ao longo dessa quinta década. É uma das grandes dúvidas, um dos grandes pontos de interrogação que a gente tem que enfrentar e tentar de resolver se queremos sustentar a resposta frente a HIV/AIDS e usar isso para também trabalhar a resposta frente a Covid. Também tem uma coisa que é interessante sobre Covid. Muitas das respostas mais interessantes no primeiro ano e meio de Covid, foram respostas do nível comunitário. Mas ainda foi pouco tempo para ver até que ponto essas respostas do nível comunitário, das organizações não governamentais e da sociedade civil trabalhando com Covid, podem construir o tipo de trabalho de monitoramento político, de advocacy que foi feito com a AIDS
Na AIDS, isso levou quase uma década para construir essa resposta. Covid, ainda vamos ter que ver se é possível, construindo em cima dessa resposta comunitária muito interessante, nos primeiros tempos de Covid, dá para criar entre aspas, um movimento Covid, como foi criado o movimento de HIV/AIDS, não é? Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado, Dr. Richard Parker. Muito obrigado, Dr. Veriano Terto Júnior. E muito obrigado, Dr. Juan Carlos Raxat, pela participação de vocês nesses 5 talk shows que a Bia está produzindo. Muito obrigado.